Quando a gente pensa em infância, o que vem na cabeça? Provavelmente algo como inocência, brincadeira, uma época meio mágica da vida, né? Mas e se eu disser que essa ideia toda é, na verdade, uma grande ilusão? Uma coisa que há alguns séculos simplesmente não existia. Pois é, hoje a gente vai desvendar como a infância foi literalmente inventada. Olha só essas palavras. Inocente, despreocupada, pura, elas pintam um quadro perfeito, quase um conto de fadas, sabe? É a infância que a gente vê nos filmes, nos livros, na propaganda, só que essa imagem super romântica acaba escondendo uma história bem mais complicada. Uma história que mostra que nem sempre foi assim. Agora tenta imaginar essa cena, uma menina de 4 anos. Ela não está brincando de boneca, ela está trabalhando, fazendo bordados super complexos e sendo chamada de senhora como sinal de respeito. Essa imagem quebra totalmente a nossa ideia do que é ser criança. E aí força a gente a se perguntar, se a infância não é um fato da natureza, o que é então? A resposta é uma construção, uma invenção da sociedade. Tá, mas se foi uma invenção, quem foram os arquitetos por trás disso? A nossa ideia de infância não apareceu do nada de um dia para o outro. Ela foi sendo esculpida, moldada por 3 grandes correntes de pensamento, 3 projetos que, ao longo do tempo, foram dizendo pra gente o que uma criança deveria ser. E para entender essa história, a gente precisa de uma ferramenta. É o conceito de discurso. E olha, um discurso não é só um monte de palavras. É um conjunto de ideias tão forte que ele acaba criando a nossa realidade. E foram 3 desses discursos poderosos que moldaram, e ainda moldam, a forma como a gente enxerga as crianças. Bom, o primeiro projeto é bem sombrio, viu? É o discurso puritano. Esquece essa coisa de inocência. Nessa visão, a criança já nasce com uma sementinha do mal dentro dela, uma tendência natural para o pecado. E a missão dos adultos era arrancar essa semente, domar essa natureza selvagem da criança a qualquer custo. E qual era o resultado disso na prática? Disciplina implacável, castigo. O objetivo não era nem educar, era quebrar a vontade da criança, sabe? Moldar pelo medo e pela punição. Uma visão que pra gente hoje soa até meio brutal. Mas aí, o iluminismo chegou e trouxe uma verdadeira revolução. O filósofo John Locke veio com uma ideia radical. A criança nasce como uma tábula rasa, uma folha em branco. Ou seja, ela não é nem boa nem má. É a vida, as experiências e, principalmente, a educação que vão pintar o retrato de quem ela vai se tornar. E isso, gente, mudou tudo. Porque se a criança é uma folha em branco, a educação vira a ferramenta mais poderosa do mundo. A responsabilidade deixa de ser corrigir o pecado e passa a ser formar o caráter. O ambiente, a escola, a família, tudo isso passa a ser absolutamente crucial. E então, finalmente chegamos na visão que mais parece com a nossa hoje em dia, o discurso romântico, que ficou famoso com pensadores como Rousseau. Aqui, a criança é o total oposto da visão puritana. Ela nasce pura, inocente, um anjinho. É a sociedade, com suas regras e sua corrupção, que estraga tudo. E qual a consequência lógica disso? A criação de um tipo de santuário para a infância. Aquela ideia de que as crianças precisam ser protegidas do mundo adulto, de que a gente precisa preservar a inocência a todo custo. É daí que vem a nossa obsessão em criar um mundo perfeito e seguro para os nossos filhos. O mais doido é que essas 3 visões, a criança como pecadora, como folha em branco e como anjo, elas não sumiram. Elas se misturaram, se embolaram e criaram um verdadeiro campo de batalha para a juventude de hoje. Vamos dar uma olhada em como essa herança histórica toda se manifesta na vida dos jovens agora. Essa citação é um verdadeiro grito de socorro, né? Aquela ideia romântica de uma juventude despreocupada virou um mito. A realidade hoje é uma pressão esmagadora para ter sucesso em absolutamente tudo. Na escola, na vida social, na futura carreira, parece uma maratona que não tem linha de chegada. E além de toda essa pressão, ainda tem o julgamento. A aparência, a música que se ouve, as escolhas, tudo vira alvo de crítica. É como se aquele fantasma do discurso puritano ainda estivesse por aí, assombrando a nossa sociedade, sempre pronto para enxergar o mal nos jovens que ousam ser diferentes. Os sociólogos deram um nome para isso: geração em espera. E olha, essa é uma ideia bem assustadora. A gente esticou tanto a infância e a juventude que acabou criando um limbo, um período que parece não ter fim de dependência, onde os jovens já têm idade para ser adultos, mas não têm os direitos nem o poder de um adulto de verdade. E os desafios são enormes.
Os jovens são explorados como mão de obra barata, são bombardeados por um marketing que vende uma ideia de juventude de plástico e, ao mesmo tempo, são culpados na mídia por todos os problemas da sociedade. É uma armadilha perfeita, né? Ok, falar sobre tudo isso, a invenção da infância, a pressão sobre os jovens é desconfortável. Mexe com as nossas crenças mais profundas. Por isso, antes da gente terminar, eu queria oferecer um guia. Uma espécie de kit de ferramentas para a gente ter essas conversas difíceis de um jeito que construa pontes e não mais muros. A estrutura é bem simples, mas é poderosa. Primeiro, a gente olha no espelho, autoconsciência. Segundo, a gente prepara nosso kit de primeiros socorros emocional, preparação consciente. E terceiro, a gente aprende a navegar na tempestade, como lidar com um conflito e com a dor que podem surgir. O primeiro passo, então, é a autoconsciência. Isso começa com perguntas difíceis para a gente mesmo. De onde vêm as minhas opiniões? Quais são os meus gatilhos emocionais? É super importante saber a diferença entre aquele desconforto que nos faz crescer e a sensação de insegurança que nos paralisa. Se conhecer é o primeiro passo para conseguir entender o outro. E aqui vão algumas chaves para essa autoconsciência. É bom lembrar, mudar de ideia não é sinal de fraqueza, é sinal de crescimento. E ter a humildade de dizer, olha, sobre isso eu não sei, é o que abre a porta para a gente aprender de verdade, sozinho e com os outros. O segundo passo é a preparação consciente. É sobre antecipar o impacto das coisas. Como a gente vai reagir se alguém discordar ou corrigir a gente? A chave aqui é se preparar para sentir o desconforto sem transformar a conversa num drama sobre os nossos próprios sentimentos, sabe? É manter o foco no diálogo e não no nosso ego. E, finalmente, vamos para a prática. O que fazer quando a conversa esquenta? Como a gente pode apoiar alguém que se sentiu ferido pelo que foi dito? Em vez de jogar mais lenha na fogueira, como podemos ser a água que acalma o incêndio? A ideia é ter um plano de ação para esses momentos de tensão. E para fechar essa parte, algumas regras de ouro. Criticidade generosa. Critique as ideias, nunca as pessoas. Lembre-se que está tudo bem pedir um tempo, uma pausa. E talvez o mais importante, entender que às vezes a nossa paz de espírito vale muito mais do que ganhar uma discussão. Então, o que a gente tira de tudo isso? Entender que a infância é uma construção social dá pra gente o poder de questionar o mundo ao nosso redor. E ter as ferramentas para o diálogo nos dá a coragem de agir com mais compaixão para tentar mudá-lo. Isso tudo nos leva à pergunta mais importante de todas. Se a nossa ideia de infância foi inventada, isso quer dizer que a gente pode inventar algo novo, algo melhor. Então, a pergunta final não é o que foi inventado no passado, mas sim o que nós vamos inventar a seguir. A responsabilidade é nossa e começa agora.